Introdução. O objetivo que nos levou em 1957, ano do centenário, à elaboração do Estudando a Mediunidade, que mereceu confortadora acolhida dos nossos estimados confrades, inspira-nos também agora neste novo trabalho, estudando o Evangelho à luz do Espiritismo. Este objetivo é o de servir com sinceridade e amor à causa do Evangelho e do Espiritismo. Cristianismo e Espiritismo nos têm enriquecido e felicitado os dias da existência física, ensinando-nos o respeito a Deus e aos nossos semelhantes, bem assim induzindo-nos a amá-los, o que nos põe na condição de pessoas altamente devedoras, tanto a um quanto a outro. Sentimos a necessidade de esclarecer aos companheiros que, porventura, vierem a ler ou estudando o Evangelho, que lhes não comparecemos à presença na leviana atitude de quem se julga em condição de explanar exclusivamente para outrem as redentoras belezas da Boa Nova. Sentimos a necessidade de esclarecer aos companheiros que, porventura, vierem a ler ou estudando o Evangelho, que lhes não comparecemos à presença na leviana atitude de quem se julga em condição de explanar exclusivamente para outrem as redentoras belezas da Boa Nova do Reino. Comparecemos sim, envergando conscientemente o esfarrapado uniforme de nossa indigência espiritual, muito maior, infinitamente maior do que as nossas limitações materiais. O mais correto, em verdade, seria afirmarmos que os 58 capítulos que constituem o livro, elaborados alguns deles sobre a carinhosa envolvência de almas delicadíssimas, destinam-se especialmente e primordialmente a nós próprios. É imprescindível ressaltar que, se nos falece o direito de escrever sobre as verdades cristãs pensando apenas nos outros, o que traduziria imensa vaidade e ridícula insensatez, assiste-nos inegavelmente o universal direito de estudá-las e de comentá-las segundo o nosso entendimento, de meditar e escrever em torno delas, visando a convertê-las, sobretudo, em alimento para nossa alma ansiosa por evoluir. Conforme se deduz do título, Estudando o Evangelho à luz do Espiritismo, os temas por nós apreciados trazem, como não podia deixar de ser, a marca da nossa abençoada doutrina espírita. Doutrina de esclarecimento que tem sido luz em nosso caminho, doutrina de redenção que nos tem amparado a fragilidade, doutrina de renovação que nos tem apontado rumos mais certos, reajustando-nos convenientemente. Em cada frase, em cada conceito pobremente exposto, reconhecemos encontrar-se-á, assim o desejamos, aquela substância doutrinária que torna mais grandiosa a personalidade augusta de nosso Senhor Jesus Cristo, que torna mais claros os seus ensinos, mais compreensivas as suas palavras, mais límpidas as suas lições. Evidentemente, em sã consciência, ninguém hoje pode contestar. O pensamento evangélico permaneceu oculto durante longos séculos à humanidade inteira. Na melhor das hipóteses, esteve ele sensivelmente adulterado desde os inesquecíveis dias da abre aspas, casa do caminho, fecha aspas, nos arredores de Jerusalém, quando os primeiros e legítimos herdeiros do Evangelho o transformavam em ação e trabalho. Transubstanciavam-no em ajuda e socorro a favor dos filhos do sofrimento. Era necessário, portanto, ressuscitá-lo, restabelecer-lhe o vigor e a beleza, restaurar-lhe a grandeza divina para que o Cristo não continuasse na limitada condição de chefe de religiões, mas sim como bênção de luz, sublime e universal na experiência evolutiva de cada ser.
A missão, por assim dizer, ressurrecional, coube ao Espiritismo. E ele a vem realizando com dignidade e nobreza, com eficiência e galardia, sem trair o mandato honroso que o próprio Cristo lhe outorgou na promessa do Consolador que viria. A cortina que escondia o fulgor do Evangelho esmaecido havia 17 séculos começou a ser afastada logo após os memoráveis dias da codificação, quando Allan Kardec, o excelso missionário, estabeleceu na França de Flammarion e Victor Hugo os fundamentos da doutrina, os alicerces científicos e filosóficos que nenhum temporal haveria de abalar jamais, porque construídos sobre a rocha da lógica e com a argamassa do bom senso. Encarnados e desencarnados, notadamente estes últimos, harmonizaram esforços nesse sentido em magníficos e isócronos movimentos divulgadores. Médios abnegados surgiram em toda parte, festilizando a terra, canalizando para o mundo, vitalizada e sublime, a palavra do Mestre de Nazaré. O Filho de Maria voltava ao seio da humanidade. Retornava ao convívio dos homens para lhes recordar as lições de simplicidade e amor. Reencontrava as ovelhas transmalhadas que haviam distanciado em vigilantes do aprisco. As portas do céu se abriram, amplas e generosas, a fim de que, por elas, jorrassem mensagem de luz que iriam concitar com as criaturas ao esclarecimento superior à própria edificação íntima. Renasceram no coração dos homens esperanças que se afiguravam mortas. Nos cantos mais escondidos da alma humana, as sementes da fraternidade recuperaram as primitivas seiva, romperam a terra agreste, acolheram o beijo do sol e a carícia das chuvas, transformaram-se em árvores frutiscentes. Refloriram, numa primavera de luz e cores, os carvalhos da indulgência que o obscurantismo houvera estiorado. Cristalina e pura, fluiu dos mananciais do infinito, das nascentes cósmicas, as águas que saciam por toda a eternidade. A mesma lifa que o Mestre oferecera à mulher samaritana quando descansava à borda do poço de Jacó, no suave crepúsculo de Sicar. Abre aspas, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade, fecha aspas. Secundado o esforço da espiritualidade maior, ou certamente executando-lhe o programa, inúmeros companheiros, ainda envergando a libre física, grafaram em livros e artigos valiosos conceitos, notáveis interpretações que constituem ainda hoje bálsamo para as horas de provação, claridade para os momentos de sombra. Bezerra de Menezes, Pitecur Sampaio, Saião, Viana de Carvalho, Leopoldo Cirne, Mário Quintão, Caibar Schutter e tantos outros legaram à literatura evangélica do Espiritismo o fruto de seus fecundos labores na esfera da pregação escrita e falada. A vida desses obreiros, que tem sido inspiração e estímulo para os atuais servidores do abençoado Santuário de Ismael, o devotamento de suas almas, a exuberância de suas virtudes e a firmeza de suas convicções permanecem inovidáveis na memória da família espírita brasileira por mensagem viva que o tempo, as incompreensões e o sucesso não conseguiram apagar. Não há tempo melhor ou pior para a divulgação do Evangelho, para que as luzes entrem por cima dos telhados, a fim de que aqueçam os lares do mundo inteiro.
Não há tempo para que as clarinadas repercutam nos montes e nos vales, nas praias e nos sítios distantes, despertando os homens para os embates da renovação e do progresso com o Senhor. Na atualidade, todavia, quando nosso orbe querido viver as tormentosas experiências que precedem, via de regra, as grandes transições, o enaltecimento da figura do Cristo, a divulgação do seu Evangelho e a prática de seus ensinos representam imperativos inadiáveis. O Mestre continua sendo o maior, a mais sublime e eterna realidade que o mundo conheceu até os nossos dias. A sua palavra permanece, educando e salvando, confortando e soerguendo, renovando e iluminando para a imortalidade gloriosa. Introdução ao livro Estudando o Evangelho, por Martins Peralva, de Martins Peralva. Fim.